programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Não aceitamos imposições. O Romeu Zema, representante do Bolsonaro em Minas, que inaugurou a carteira de 2 andares para poder entupir a sala de aula de aluno, que não cumpre os 25% de investimento em educação, está cortando dinheiro da educação superior do Estado também. Os profissionais da educação estão na luta. Nós vamos garantir, sim, o direito dessas pessoas, a terem seu emprego, terem sua aposentadoria, ter assistência médica, que mesmo que deficitária, é um direito de todos os trabalhadores da educação. Somos mulheres de luta e de garra. Ainda há tempo, da gente ainda fazer mobilizações, de protestos, de lutas, ainda não perdemos de tudo. Nós não desistimos, essa que é a verdade. E as mulheres não podem desistir. Porque querem privatizar nossas águas. No ano passado, quando a gente perdeu 4 usinas no Triângulo Mineiro, foram vendidas para estatais chinesas, francesas e italianas. Então, são empresas estatais que estatizaram em seus países a energia elétrica e querem ampliar o seu braço de energia vindo para outros países como o Brasil. Então, não são empresas privadas que estão comprando, são estatais que estão comprando. Quem luta, educa. Governo ataca a educação. Agora unificou estudante junto com trabalhador. Com cartazes, faixas e essas palavras de ordem, milhares de estudantes, educadores, educadoras e a comunidade escolar manifestaram-se contra os ataques à educação pública nos âmbitos federal e estadual. O Sindiúti marcou presença no ato da Greve Nacional da Educação Superior no último dia 3 de outubro, em Belo Horizonte, e levantou as bandeiras de luta da educação no estado. Nós estamos hoje aqui junto com a educação superior, com os Sindifes, com a turma da CUBH e o movimento estudantil, denunciando os desmandos do Bolsonaro e os desmandos do representante do Bolsonaro aqui em Minas Gerais, que é o governador Romeu Zema. Os que estão no poder, no governo federal e no governo do estado, incentivam, promovem, apoiam e defendem esse processo de criminalização da nossa profissão. Então é muito importante que esta manifestação também seja um espaço de denúncia e de defesa da nossa integridade física enquanto estamos entrando ou saindo ou
educação pública, gratuita e de qualidade. E aqui agora, camaradas, eu quero puxar uma palavra de ontem, unificada, que é o movimento estudantil, unificado para as mudanças do Brasil. É muito importante que a gente faça essa denúncia e todos os dias conte para as pessoas o desmonte da educação pública que está sendo promovida todos os dias pelo governo Bolsonaro e pelo governo do Zé. Eu defendo educação, educação, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não, e o Bolsonaro não. A manifestação foi convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e diversas centrais sindicais, entre elas a Central Única dos Trabalhadores, CUT. Choque de realidade. Um grito de socorro e de respeito a quem luta. A importância de uma audiência pública é a escuta das pessoas, notadamente aquelas que não são parlamentares. Por isso que é uma audiência pública. É fundamental que, pela vida concreta das pessoas, nós possamos dar encaminhamentos aqui ao debate. Eu sou uma adoecida da Lei 100 e já tem 2 anos e 8 meses que eu estou afastada e nem fui reconhecida até hoje. Só que eu gostaria de saber, que demora é essa? Será que acha que a gente tem dinheiro em cofre? Acho uma falta de respeito muito grande. Eu trabalhei 25 anos, adoeci na escola e estou afastada sem receber R$1 há 2 anos e 8 meses. Eu vim falar em nome, dos adoecidos da Lei 100, Minas Novas e o estado inteiro. O depoimento que a gente acabou de ver aqui, gente, é algo que mexe com a gente. Porque quando vocês entraram com saúde. O que vocês perderam foram dentro da sala de aula, foi dentro da escola. E agora serem banidas, banidos de uma forma cruel, Então, a gente tem que, mais do que nunca, fazer também com que sejam todos chamados para as perícias. Sou acometido pela Lei 100, entrei na Justiça com o processo, está em andamento, está em apreciação pelo Sindiúte. E entrei também na Justiça Federal, no município, porque quando eu tirava licença no município, eu também tirava licença no Estado, para não ter o processo administrativo. Nas 2 linhas, na rede municipal e rede estadual. Porém, na rede municipal de Montes Claros, fiquei 1 ano e 8 meses de licença com o processo em andamento. Foi indeferido, nós somos acometidos, temos por direito de ser garantidos. Meu esposo faleceu e até hoje a gente está sem receber nada. E eles falam que eu não tenho direito à pensão por morte, nem eu, nem minha filha. Eu tenho uma filha de 11 anos, ela é deficiente, ela tem problemas. Eu quero saber onde que está o direito da gente aqui hoje. Porque a pessoa morre, ela é um indigente, ela é como se fosse um nada. Eu quero saber onde que está a dignação das pessoas hoje, da lei. Por que hoje a gente não tem mais lei? Porque morreu, não acabou? São histórias individuais, de famílias, mas é a história da educação de Minas e da educação brasileira. Como diria Darcy Ribeiro, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. E contra esse projeto de destruição da nossa educação é que nós estamos aqui, que muitos de nós adoecem. É por causa da dupla e tripla jornada que muitos exercem, por causa das salas superlotadas, que infelizmente nessa gestão o governador de Minas faz com que as salas estejam mais cheias ainda, propiciando mais adoecimentos. É por causa da falta de condição material, de laboratório, de quadras, de salas de professores, de salas adequadas, muitas vezes um giz, de uma carga de um pincel. São todas essas coisas contra as quais nós lutamos, que adoecem muitos de nossos companheiros que têm o compromisso em ensinar e educar em primeiro lugar. Nós vamos garantir, sim,
o direito dessas pessoas, né, a terem seu emprego, terem sua aposentadoria, ter assistência médica, que mesmo que deficitária, é um direito de todos os trabalhadores da educação. O que motiva esses profissionais dia após dia? Auditório lotado e os 40 anos do Sindiúti numa homenagem feita a requerimento da deputada Beatriz Cerqueira. O sindicato recebeu voto de congratulações pelo seu aniversário. 40 anos de muitas lutas, muitas histórias e muitas conquistas. Homenagens a fundadores e fundadoras deste que é um dos maiores sindicatos do país, o maior sindicato de trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Uma noite para ficar na história desse que é um dos sindicatos mais combativos e mais atuantes do estado de Minas Gerais. Cuidar da nossa memória, nos tempos que nós estamos vivendo, constitui um ato revolucionário. Eu, por 3 gestões, fui coordenadora geral do Sindiúti, pude conhecer um pouco da história, pude andar um pouco por este estado, mas eu pude fundamentalmente compreender que nós só chegamos até aqui porque teve muita gente que batalhou, que deu a sua vida, que renunciou a muitas coisas pessoais para a construção de uma história de resistências, de lutas e conquistas, que começou com a UTE, depois se tornou o Sindiúti, e chegamos aqui, soprando as velas dos 40 anos. Foram muitas histórias, foram muitas cicatrizes, mas essa coletividade ela é inexplicável aos olhos de quem não compreende processos coletivos que fazem com que a gente chegue aos nossos 40 anos. Quantas vezes tentam nos criminalizar, mas, por mais que nos enterrem, eles não compreendem de que nós somos sementes. Então, toda vez que nos enterram, nós voltamos com vida, porque nós florescemos. E quantas vezes eles tentam nos tirar a humanidade, tentam nos desumanizar, com resoluções que caem na nossa cabeça, com as salas superlotadas, com a ausência da escuta, porque quem faz as regras não entende a realidade da escola, e nós lutamos pela humanização. E quantas vezes bateu aquela vontade de desistir, mas, como nos lembrou Guimarães Rosa, a gente tem coragem, porque é isso que a vida exige da gente. Alguns já estão de cabeça branca, outros nem tão branca, mas todos nós trazemos essas cicatrizes das lutas que nos trouxeram aqui, porque a gente tem que cuidar dessa memória, e essa memória é feita por todos. Todos que passaram e deram uma contribuição nessa luta coletiva. Eu queria parabenizar o Sindiúti, mas pelo seguinte, durante todo esse período, é o sindicato que seus dirigentes têm a consciência do verdadeiro papel do sindicato, que é o local de resistência, de luta permanente, de agir com independência. Eu sempre tenho colocado para o pessoal lá que acha assim, esse momento está muito difícil, isso não tem jeito não adianta lutar. Eu digo, olha, trabalhador não perde quando se mobiliza e luta, ele perde quando não se mobiliza e não se luta, né? Tá. Então, a gente tem que mobilizar, independente disso, porque esse argumento é do governo, é do patrão. Então, isso eu tenho acompanhado, quer dizer, a gente tem feito parcerias, fizemos parcerias nesse sentido. A minha homenagem hoje, gente, vai para essa pequena menina, que muito me ensinou. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou, você fala da Bia como se fosse a mãe dela. Tomara que você não fique assim, não, brincou comigo. Eu falei, não, mas ela é uma menina mesmo, ela tem a idade das minhas filhas. Ela me ensinou muito neste sindicato, e eu não posso desconsiderar isso. Trago o abraço de toda a direção da CNTE para o Sindiúti.
Nós hoje somos o segundo maior sindicato da educação do país. E eu quero parabenizar a todos nós, que ninguém solte a mão de ninguém nesse momento. Parabéns e que a gente continue na condução desse sindicato. Vocês são os heróis da resistência. Nós aprendemos muito com vocês. São 40 anos de muita luta, de muita resistência, e a gente vê no rostinho de todas as pessoas, a maioria mulheres, que vêm receber a homenagem, o orgulho que tem de ter construído esse sindicato, passado por momentos difíceis, mas que passaria tudo novamente com o maior amor e carinho, porque vocês são uma das categorias mais bonitas e de luta. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Somos mulheres de luta e de garra. Hoje nós vamos falar para você, mulher, porque nós vamos falar da vida, da luta das mulheres, da mulher do campo, da mulher trabalhadora, da mulher dona de casa, da mulher professora. Gente, tempo de luta, tempo de não perder a gana, de não perder a coragem, de não perder a ousadia e nem a fé. Como é que estamos nós, mulheres, em relação à atenção à saúde básica? Primeiro, acho que pouco antes da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, houve a 8ª Conferência de Saúde. E ela é ousada em criar o programa, o Sistema Único de Saúde. Esse programa, ele olha, ele é amplo e tem um olhar muito especial para a mulher. E há uma questão, que é preciso a gente começar a pensar. As mulheres vivem mais. Mas isso não quer dizer que na velhice, depois de uma certa idade, elas têm qualidade de vida, qualidade de saúde. E é baseado nisso que o SUS trabalha, na melhoria da qualidade de vida das mulheres. Então você tem todo um programa, e que infelizmente corre risco hoje com a implementação da PEC da morte, que foi a emenda constitucional 95. Os programas do SUS, o SUS está em risco. Sem saúde a gente não é nada. E a mulher precisa da saúde, a partir do seu estado de bem-estar social, do bem viver, é que ela vai cuidar também da sua família e dos outros. Pergunto para você, como é que nós precisamos engajar, Marta? O que nós devemos fazer para que essas lutas, que já foram no passado tão doídas, tão difíceis, não acabem? Não é à toa que as reformas que estão em curso, tanto a trabalhista como agora a da Previdência, ela é muito mais nociva para as mulheres. Existe nesse momento em curso um programa, uma proposta de desvalorização das mulheres, diminuir o papel e a importância das mulheres, de colocá-las num papel que era no século XVIII, de apenas de ser mulheres reprodutoras, mais nada. Mães, não eram nem mães, eram mulheres reprodutoras. Então, nós está em curso hoje toda uma ameaça. Então, a gente precisa garantir que isso não seja extinto, Nós precisamos trabalhar na questão dos programas de saúde, na questão da qualidade do emprego, da questão das aposentadorias das mulheres, contra a questão da impossibilidade de acúmulo da pensão, da pensão com a aposentadoria, das pensões por morte e aposentadorias. Como é que ficaria com essa reforma da Previdência? Dificilmente nós vamos aposentar. Nós vamos ameaça de criar um exército de inaposentáveis, se é que existe essa palavra, Porque, primeiro, o mercado, nós temos mais de 30 milhões de pessoas desempregadas, com trabalho informal, trabalho precário, ou desalentados, pessoas que não conseguem mais arrumar emprego. Uma boa parcela desse grupo são mulheres. Então, nós já temos um exército de pessoas fora do mercado de trabalho. Nós temos empresas fechando, demissões em massas, e as mulheres são as primeiras a ser demitidas. Ainda persiste no empresariado brasileiro que as mulheres têm marido para sustentar, então por isso elas podem ser as primeiras a ser demitidas. Essa é uma questão. Trabalhar aos 62 anos de idade, garantir um emprego até os 62 anos de idade, por 20 anos. As mulheres não têm 20 anos de contribuição contínua. Essa é uma outra questão. Então elas terão, aos 62 anos, dificilmente a maioria terá 20 anos de contribuição.
é de pensar ainda uma outra questão da qualidade de trabalho. A terceirização, ela tem cor e ela tem gênero. São mulheres negras, são mulheres e são negras que fazem o serviço hoje mais pesado dentro da terceirização, sobretudo na área de serviços. Então o desgaste é maior. E a dificuldade para aposentar por invalidez, eles mudaram inclusive o nome da aposentadoria por invalidez, também é outra questão. Agora é aposentadoria por incapacidade permanente, que pode ser revista a qualquer tempo pela Previdência, como hoje já está acontecendo. Então a mulher, aos 62 anos, se tiver a sorte de ter 20 anos de contribuição, ela terá condição de aposentar com 60% e ganhará mais 2% para cada ano de trabalho de contribuição para a Previdência. Dificilmente a gente terá essa condição. Então nós estamos criando um exército de mulheres que não aposentarão. O que você tem dito para essas trabalhadoras, para essas mulheres? Como é que a gente vai sair disso? Primeiro, acho que nós estamos perdendo a batalha, mas a guerra só termina quando for assinado, né, a nova legislação. Então ainda há tempo, né, da gente ainda fazer mobilizações, de protestos, de lutas, né, ainda não perdemos de tudo. Essa é uma coisa. E a outra vai ser, né, uma longa batalha para mostrar toda essa questão de regulamentação, de abusos, né? Nós vamos ter que lutar muito, né? Quer de vias judiciais, quer de vias de movimentos de rua, de protestos, ou novas legislações. Então é um processo que nós não desistimos, essa que é a verdade. E as mulheres não podem desistir, porque elas serão as mais afetadas. Nós tivemos também um ataque muito grande, né, muito forte aos direitos das mulheres, especialmente com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista diminui a renda familiar e tudo isso afeta a mulher. Afeta porque sobra para ela, né? A questão de administrar a comida, o remédio, a questão a incerteza da escola, da vaga do filho, da creche. A gente fala muito da educação, está muito em moda falar dos cortes da universidade, das bolsas, da pesquisa, mas a educação básica também, em especial a educação infantil, sofreu grandes cortes. Então, a gente tinha a escola tempo integral que está sendo eliminada em várias partes, em várias cidades, e tudo isso pesa, traz um sofrimento para essa mãe, né? Que muitas vezes também é uma mulher trabalhadora, é uma mulher mãe, e isso traz todo um sofrimento, uma incerteza. Então é preciso trabalhar na questão do coletivo. A gente volta ao negócio, a solução não é individual, não é um problema do indivíduo ou de uma mãe, de uma determinada mãe, é um problema da sociedade que está levando a esse sofrimento. A reforma trabalhista desmonta a vida das mulheres, não é isso? A reforma trabalhista, eu costumo dizer que é uma deforma trabalhista. Ela afeta, de novo, né? Assim como a Previdência, ela afetou principalmente as mulheres, as de baixa renda, as mulheres as com menor renda, e a questão do desemprego, né? É uma questão, hoje nós temos mais de 30 milhões de pessoas desempregadas, e a mulher é que está também dentro desse grupo, é o desempregado ou com emprego precarizado, as mulheres são o maior número. Hoje nós somos quase 25 milhões de pessoas entre desempregadas e sem carteira assinada, fora aqueles que estão em desalento, ou aqueles que não conseguem trabalhar, e dentro dos que não conseguem trabalhar por questões familiares, por questões de outras responsabilidades, e são as mulheres, porque tem os idosos para cuidar, tem os filhos para cuidar, e ela falta essa estrutura para ela poder buscar o trabalho. Atualidade. Falam em privatizar tudo que é público. Nós estamos aqui para falar da CEMIG, das privatizações, da entrega, né, do patrimônio, ou seja, menos Estado, menos compromisso e responsabilidade com a vida das pessoas. O aumento da conta de luz não falaram que ia fazer não, né? A questão da CEMIG é muito séria. Ele fala em desfazer de um patrimônio que é do povo mineiro. Eu falo que é do povo mineiro porque nós, durante todo o processo de construção da CEMIG, lá na década de 50, quando veio de Juscelino, nas contas de luz que nossos pais pagaram, que a gente pagou pela CEMIG, pela construção dessa empresa. Então a empresa é nossa, é do povo mineiro. E ele fala agora em desfazer de um patrimônio desse. Ele tem feito um processo de desdenhar da CEMIG, falar mal da empresa, parece que é para vender mais barato. É um processo muito estranho, né? E hoje, a CEMIG vale no mercado, hoje, 20 bilhões de reais, 20 bilhões. Se for pensar no que é o patrimônio social da empresa, não é tanto dinheiro. Mas quando você pega lá a questão das ações ordinárias e preferenciais que o governo tem, o governo tem direito a 17% desse valor. Ou seja, o governo, se vender a CEMIG, o governo do Estado de Minas Gerais,
tem direito a 3,4 bilhões de reais, o que significa uma folha de pagamento dos servidores do Estado de Minas Gerais. Ou seja, não resolve a vida das pessoas, não vai resolver a dívida que o governo tem hoje com o funcionalismo. Pelo contrário, né? Entregaria um patrimônio público que serve à população para iniciativa privada e mesmo assim não pagaria conta nenhuma. Não pagaria conta nenhuma. E tem um outro processo que eu queria saber do Zema, eu gostaria de uma resposta dele e de seus componentes do governo, que é uma questão bem interessante. Ele argumenta todo o tempo que a CEMIG foi construída para fomentar o Estado de Minas Gerais, o desenvolvimento do Estado, e fala que está atrapalhando por ser estatal. Que ela não tem agilidade, não tem competência para ser uma grande empresa sendo estatal. E uma dúvida que eu fico, o dono da CEMIG hoje é o governador Zema. Ele é o sócio majoritário, ele manda na empresa. Ele tá querendo dizer para a população que ele, enquanto governador, não tem competência para gerir essa empresa? É isso que ele está querendo falar? Que ele, enquanto governador do estado, não tem competência nenhuma para melhorar a CEMIG, no que ele propõe para melhoria de atendimento à população, enquanto dono da empresa, que é o governo do estado? É isso que ele está querendo dizer para a população, que ele não tem competência para isso? Como é que acontece em outros países, Jairo? Porque a gente vê que quando eles jogam sempre essa informação de que a CEMIG será privatizada, chove de gente querendo comprar a empresa. Porque é um setor estratégico, né, Vera? Hoje ninguém vive sem energia elétrica, né? É uma coisa essencial hoje para a população, ninguém vive mais sem isso. Né? E alguns países do mundo, como Estados Unidos, alguns países da Europa, como Suécia, Suíça, a própria Inglaterra, Alemanha, experimentaram durante a década de 90 a questão de passar para o setor privado a energia elétrica. Experimentaram e não gostaram, que eles estão voltando agora. Todos esses países estão estatizando ou municipalizando as suas empresas de energia elétrica. Um exemplo mais claro são os Estados Unidos, que além das usinas serem controladas pelo exército americano, as empresas que distribuem energias nos estados americanos estão voltando para o setor público. Eles viram o risco que estavam correndo, experimentaram o risco claro do setor privado não querer fornecer energia, a não ser que mudasse o valor a ser pago pela população. Então o estado de lá conseguiu fazer isso, reverteu. Aqui no Brasil há um processo de entrega. Nós estamos vivendo um governo federal, um governo estadual entreguista, né? Eles não estão dialogando nada, estão entregando patrimônio nacional. E na questão da CEMIG, por exemplo, no ano passado, quando a gente perdeu 4 usinas no Triângulo Mineiro, que representa 50% do parque de geração de energia da CEMIG, então perdemos metade do que a gente gera de energia, foram vendidos para estatais chinesas, francesas e italianas. Então são empresas estatais que estatizaram em seus países a energia elétrica e querem ampliar o seu braço de energia vindo para outros países como o Brasil. Então não são empresas privadas que estão comprando, são estatais que estão comprando. E aqui no Brasil as estatais geram um número de dividendos, que é o lucro que essas empresas têm, para o Estado muito grande, onde o Estado pode estar investindo em saúde, educação, né? A própria questão de segurança, gerando emprego. A CEMIG hoje tem uma capacidade, enquanto pública, de gerar mais de 30 mil empregos através de um concurso que a empresa precisa fazer. Concurso para contratar trabalhadores para atender a população de Minas Gerais. Então pega todo esse âmbito. Então a nível internacional, velho, em cima da sua pergunta, os países desenvolvidos do primeiro mundo, como Estados Unidos, na Europa, a própria China, né, que está aí no ranking dos maiores países do mundo, a energia elétrica é estatal. E o povo mineiro tem que ficar atento, gente. Tem 2 personagens aí colocados: o Zema governador e o Zema empresário. O Zema empresário, ele não tem só loja de conveniência. O Zema empresário, ele também atua no setor de energia. O Zema empresário, ele tem distribuidoras de combustível e postos de gasolina. Então a gasolina cara em Minas Gerais interessa ao empresário Zema, que ele vai ganhar mais dinheiro. O empresário Zema atua no setor de energia elétrica. A venda da CEMIG interessa ao empresário Zema. Então a população precisa entender isso. Tem 2 personagens colocados aí. Há um empresário Zema, que tem interesse nesse processo, e há um governador do estado que está fazendo o processo para que o seu personagem empresário ganhe muito dinheiro. Então é para a população ficar bem atenta com relação ao que está acontecendo em Minas Gerais. Há interesses colocados aí, muitos interesses em cima disso. Obrigado por estar conosco. Fique agora com o nosso quadro de humor.